Boa noite, PPcasters. Meu nome é Bárbara. Vamos começar mais um episódio hoje com Helena Loira e Helena Morena. Olá, pessoal. Aqui é a Helena Morena falando. E aqui é a Helena Loura. Só lembrando que a gente grava à noite, mas o episódio sai à tarde. É mesmo. Tem isso, né, vai? Boa tarde, minhas queridas. Isso Tenha uma mesmo, ótima gente. tarde, pessoal. Isso. Então vamos começar. Hoje a gente trouxe um tema muito comum no consultório ginecológico. Praticamente todo dia a gente atende, né, uma queixa parecida, que é a dor durante a relação sexual, né? A gente vai ver que tem várias causas, várias hipóteses, né, vários tipos de tratamento. E vamos conversar um pouquinho, né, sobre isso. Primeiro, a gente pode dividir, né? Tem a dor que a paciente sente durante a penetração, ou seja, está começando a relação, aí ela sente, e tem a dor que ela sente quando o pênis ou o vibrador está mais lá no fundo, né? Assim, no nome médico a gente fala dispareunia superficial, quando é na entradinha, e dispareunia profunda quando é lá no fundo, né? Então vamos falar um pouco. Tem várias causas. Tem causas estruturais, algumas infecções podem causar dor também, psicológicas, né? Uma questão também de educação sexual que a gente vai falar um pouquinho, diminuição da lubrificação vaginal, né, gente? Que é uma das são maiores vários causas tópicos. aí. Eu acho que, além de ser durante a relação, pacientes que têm alguma questão psicológica já sentem um medo e Isso. também depois da relação elas podem continuar tendo a dor, né? Que a gente considera também o que a gente chama de dispaurenia, né? Assim, o Exatamente. termo médico para isso é dispaurenia, né? Exatamente. Exatamente. Então, vamos começar. Uma causa bastante comum e está presente em diversas fases da vida da mulher. Diminuição da lubrificação vaginal. Primeiro tópico. Sabe aquela famosa preliminar, né, que a gente sempre fala, que é onde começa a excitação, o desejo sexual da mulher? Infelizmente, se ela não for feita de maneira correta, né? Se não tiver, que a gente até falou num episódio, aquele bom dia no começo do dia, se a mulher já não estiver tão disposta à relação, ela pode lubrificar menos, né? Se excitar menos. E isso dá um desconforto, uma sensação de ardência durante o ato sexual. Mas E outra, continuando a questão da lubrificação, não só... desculpa, mas assim... Não só na pós, você está falando mais mulheres, uma das causas muito comuns na pré-menopausa, mas na pós-menopausa a gente tem que pensar também que os hormônios eles vão estar diminuídos, né? Então, são os hormônios femininos que estão lá aumentando a lubrificação local. Então, no pós-menopausa também podem estar diminuídos. Né? exatamente. E aqui eu acho importante a gente falar que tem muitas mulheres que já chegam com essa queixa no consultório, falam com a gente, mas é normal, né, doutora, com essa minha idade? Ou senão, é normal, porque tem muito tempo que eu não tenho relação, ou qualquer outra explicação justificativa. E não, gente, não é normal, sentir dor na relação não é normal. Às vezes a paciente pode reclamar de um desconforto numa certa posição, em que o pênis possa entrar mais profundamente, mas é sempre importante ela procurar um conforto ali, porque senão ela não vai conseguir nem aproveitar, né, aquela relação sexual e ser uma coisa pontual. Nossa, mas eu tenho um pouquinho de dor em toda a relação. Não, isso não é normal. Doutora, mas vai que minha vagina é mais fininha, vai que ela é mais curta. Não, a vagina é um órgão completamente elástico, que pode se acomodar aos diversos tamanhos do pênis, às diversas espessuras e mais ainda para passagem de um bebê, né, gente? Então, cabe... nunca é normal, sempre vai caber e sempre tem que ser consultado um médico quando isso acontecer, para que a gente possa, né, fazer a investigação de forma adequada e possa tirar a paciente desse problema, né? Exatamente. Porque ninguém merece, né, pessoal? Exatamente, Helena Morena. E no pós-parto, você acha que a lubrificação diminui um pouquinho também? Muito! Nossa, lubrificação no pós-parto. Esse é mais um dos motivos, né, importantes que a gente aguarde o resguardo ali, os 40 dias pós-parto, para a mulher não só se recuperar um pouco, né, psicologicamente, que tem algumas vertentes aí que falam que o puerpério dura até 2 anos, né, mas se recuperar fisicamente. Porque, querendo ou não, até na cesárea há uma mudança, né, na flora da vagina, há uma mudança na lubrificação, né, nas células responsáveis pela lubrificação ali. Então, pode ser que a relação realmente fique mais dolorosa, mais difícil. Então, às vezes, é necessário uma maior paciência do parceiro, da parceira. Não, igual você falou, não importa a via, né? Seja parto normal ou cesárea. Porque além da mulher, ela tá naquele momento, ela tá cansada, ela tá cuidando do neném, que tá chorando, tem que amamentar. E essa é uma questão também. A amamentação aumenta a prolactina, que é um hormônio que vai diminuir também a lubrificação
lubrificação. Então, assim, Exatamente. São várias coisas, né? É multifatorial, né? Exato. E infecções, gente, quais infecções que podem, né, interferir no ato sexual? A candidíase, por exemplo, que é uma infecção muito comum, né? A gente até já falou dela. Ela pode, às vezes, provocar um certo ardor, né? Uma dor durante a relação. Algumas doenças sexualmente transmissíveis, como a tricomonise, né? Também pode provocar esse sintoma, além do corrimento, né? Que a gente vai falar em outro episódio e também. A doença inflamatória pélvica, né? Que é Isso. causada pela clamídia, gonorreia, né? E uma outra infecção que a gente pode lembrar também é a infecção urinária também, a cistite, né? Que inclusive é mais comum na mulher do que nos homens, né? E muitas vezes a mulher começa a notar depois do ato sexual também, né? E uma coisa importante para isso também é sempre fazer xixi depois da relação. pra É evitar. excelente. Ah, doutor, mas eu não fico com vontade. Se você chegar no banheiro, no chuveiro, você vai ver que vai descer um pouquinho, Nem né? que seja um pinguinho, porque aí a bactéria que tá pensando em subir já desce, já sai ali. A grosso modo é para lavar o canal urinário, né? Exatamente. Sem dúvida. Exatamente. Mais alguma infecção, gente, que vocês lembram? Não, mas assim, não é infecção, mas é uma queixa de dor ao urinar, que é a cistite intersticial, né? Isso. É um pouquinho mais difícil da gente encontrar, mas é uma dor ali na bexiga mesmo que os pacientes relatam, mas que não está relacionada a nenhuma infecção, é uma inflamação ali, né? Que não necessariamente é infecção. Exatamente. E aproveitando que a gente está falando de algumas doenças, e aproveitando que a gente tem uma excelente cirurgiã ginecológica, Helena Loura. Helena Ó, Loura. tô confundindo, tá na minha frente, não tô enxergando. E a endometriose, o que você acha sobre isso? Vamos passar um pouquinho da lubrificação, né? Que a gente já falou bem. Isso. A endometriose, só para vocês entenderem, é quando o tecido mais interno ali do útero, que é o endométrio, ele vai crescer fora lá do útero, ou seja, lá na cavidade abdominal, na barriga. Ele vai estar num lugar que ele não deveria estar. Isso pode causa ir pro intestino, ovário, bexiga, né? exatamente. E isso causa uma inflamação, uma fibrose local, uma cicatrização. E os órgãos podem colar, assim, um no outro com essa cicatrização, que a gente chama de aderências. Então, a gente tem vários fatores aí que podem aumentar a dor, que é a inflamação e essas aderências também causam aumento de dor. E as pacientes costumam queixar mais da dor na relação, quem tem a endometriose, já é naquela dor profunda, igual a Bárbara explicou no início do episódio, que tem aquela dor inicial, superficial e a dor profunda. Ela costuma ser mais aquela dor profunda, né, que é onde a gente costuma achar mais os nódulos endometrióticos, né? Porque já mais em contato lá com a cavidade abdominal, né? O fundo da vagina. É que às vezes quando no exame físico, porque depois a gente vai falar como que a consulta, né, da dor durante a relação. Quando a gente faz o toque, a paciente às vezes até sente um incômodo, né? Quando a endometriose está mais profunda, né? Nos ligamentos que eu ia falar. Exatamente. A gente não tá pontuando ainda os tratamentos, né? Não sei se a gente vai fazendo uma miscelânea, mas assim, só que a gente já falou que é uma questão cirúrgica, lembrar que o tratamento da endometriose também não só cirúrgico, pelo contrário, primeiro a gente tenta outros tipos de tratamento, né? Até questão de alimentação, de atividade física, tratamento medicamentoso, mas em último caso, se nada melhora, a gente tem que pensar realmente na cirurgia para tirar esses nódulos endometrióticos. Exatamente. E aproveitando que a gente, né, voltou nessa divisão de superficial e profunda, né? E a superficial, o que pode causar? Primeiro, a gente tem a musculatura que a gente fala do assoalho pélvico. O que é? É o que sustenta a pelve, os órgãos do abdômen, né? São os músculos responsáveis pelo xixi, por fazer cocô, né? E o ato sexual também, né? Segurar esses órgãos no lugar que eles têm que ficar, né? Tudo bonitinho pra gente. E às vezes, isso muitas vezes é feito de uma maneira que a paciente nem percebe. Há uma contração excessiva dessa musculatura, o que pode provocar dor principalmente superficial. A gente vai trazer num episódio uma fisioterapeuta pélvica maravilhosa aqui para conversar com vocês e elas vão explicar porque existe alguns exercícios que a gente pode fazer nessa região para treinar. A gente não malha a perna, não malha ombro, não malha bumbum, braço. A gente também tem que lembrar dessa musculatura que agora, né, graças a Deus, o povo está falando um pouco mais. E falando em contratura, no caso mais grave, porque
principalmente quando a paciente inicia a vida sexual, quando ela está um pouco mais tensa, é normal ela contrair. Mas existe, né, que a gente fala que é o caso mais grave, o vaginismo, que é quando a paciente contrai tanto que ela não consegue nenhum tipo de penetração, seja do pênis, seja para colocar um absorvente interno ou um coletor, seja para fazer o preventivo, né, que a gente tem que passar o espéculo. Muitas vezes ela não tolera nenhum toque, que além da contração, ela sente uma dor mesmo, né? E o tratamento que a gente fala, educação sexual, né? A fisioterapia pélvica, que a gente vai fazendo umas massagens para relaxar a região. O que vocês acham? Eu acho, meninas? e uma coisa que você já comentou com a gente, é que não é falta de desejo da paciente. Às vezes ela tá com Isso. desejo, tem vontade de ter relação, mas não consegue relaxar, né? Exatamente. Agora a gente pensa, por que acontece isso? Por que ela tem, o que? É um trauma passado, ou às vezes até um trauma de às vezes algum ferimento, né? abuso, um Isso. ferimento, ou às vezes até um exame médico que foi mais, né, agressivo, talvez invasivo, um pouco. né? Que ela não se sentiu Nesse confortável, ponto, eu acho né? importante a gente falar que a gente tem que avaliar um pouco do emocional daquela paciente, né? Tentar investigar a fundo se teve alguma história, né? Às vezes até uma episiotomia durante o parto pode, né, Exatamente. no local da fibrose da cicatriz, gerar uma contratura. E aqui eu acho importante a gente frisar também que essa contratura é involuntária, né? Não é culpa da paciente. Ela, nossa, tenho que relaxar. Ela não está planejando isso, Ela não né? tá planejando isso. É um trabalho mesmo de massagem, de fisioterapia. E às vezes é necessário até o uso, às vezes, de um ansiolítico, né? De um antidepressivo, que são terapias aí que vão ajudar mais ainda a paciente a melhorar esse quadro, né? Exatamente. E aproveitando isso que a gente estava falando, ver também a educação sexual da paciente. O que é isso? Ah, foi o que ela estudou no colégio? Não, mas foi o que ela recebeu de informação sobre relação sexual ao longo da vida. Porque nós, mulheres, né, infelizmente, a gente foi ensinado que pensar em sexo, fazer sexo, se masturbar é errado. Então, quando a gente inicia a vida sexual, a gente tem muito mito, muito tabu, muita tensão, né? Medo, vergonha de falar assim, ai meu Deus, eu não posso me mostrar demais, aparecer demais, falar que eu quero demais, porque senão vai pensar que assim, nossa, que mulher promíscua, né? Que mulher safada, né? E não é assim. Então, assim, às vezes as nossas primeiras relações, a gente fica muito tensa. E até a gente diminuir essa tensão, e é com a prática, depende muito da parceria também, né? Claro. Se tem um bom relacionamento, um bom diálogo, para aproveitar mais, né? Ver o sexo como uma coisa natural, uma coisa saudável e extremamente prazerosa, Eu né? acho que o que vai na mesma linha de raciocínio, você comentou do vaginismo, que é essa Isso. contração involuntária da musculatura vaginal. A gente tem que pensar também na vulvodínia, né? Isso. Que é a dor ali na vulva, que é a vulva, né? Que é o introito, a entrada da vagina ali. Isso, os grandes, os pequenos Isso. lábios, né? E que as pacientes, parece que grande parte das pacientes, elas relatam com uma sensação de queimação, Isso. mas que pode ser também descrita como, como se fosse mais aguda, assim, como se fosse Enfincada. navalha, fincada, Isso. faca, né? E qual que é a diferença das duas? Na vulvodínia, não necessariamente vai estar contração. A paciente sente pontos de dores ao longo da vulva, né? E que isso incomoda. Às vezes, ela sente dor até fora da relação, pelo atrito da calcinha com a pele da Calça- vulva. não Eu vi consegue sobre usar calça isso. jeans. Paciente andando de bicicleta, vai Isso. colocar calça apertada. Exatamente. Aí, vou até falar, novamente, é a fisioterapia pélvica, né? Que além das massagens, aí, nesse ponto, o tratamento entre algumas compressas de água fria, quente, mas assim, não fique ansiosa que a gente vai trazer uma fisioterapeuta excelente aqui para falar as opções, né, de tratamento dentro da fisioterapia pélvica. Mas tem essa diferença. No vaginismo é a contração que não permite nenhum tipo de penetração. E na vulvodina é uma dor crônica que não tem muito como a gente explicar por que ela surgiu. Que pode né? ser das mesmas causas do vaginismo, né? Traumas emocionais, traumas mecânicos, né? Exatamente. E que pode ter uma dor até fora da penetração. Fora da relação sexual. Exatamente, né, gente? É. E Eu acho que o relacionamento também, né, tem que estar... Mas aí já volta pela questão da excitação da mulher, Isso. lubrificação, ou aquela ansiedade, às vezes até mesmo, antes de ter relação, ela já fica tensa. Então, assim, ter um relacionamento bacana, eu acho que é essencial também. E o que, às vezes, se a paciente tiver algum tipo de problema nisso,
a gente falou muito sobre a fisioterapia aqui, Isso. é lembrar também o tanto que é importante uma terapia cognitivo-comportamental, ou até mesmo Isso. terapia de casal, quem sabe, né? Exatamente, porque não às vezes é a tem- posição, é o approach, vamos dizer assim, que não tá meio certo, né? Mas Comunicação entre eles, né? comunicando. Então, Ou elas. O certo é que tem que procurar o médico para ver a causa, porque a Porque gente não. pode usar remédio se for algum tipo de infecção ou inflamação, a gente pode lançar a mão de psicoterapia, de remédios, né, antidepressivos, ansiolíticos, se forem fatores emocionais, a gente pode lançar a mão da cirurgia da Helena Loura para corrigir esses defeitos, né, se for uma endometriose ou alguma outra causa ali estrutural. Então, o importante é consultar o médico para saber qual que é o seu problema, que, minha vizinha tratou dessa forma, então, vou fazer esse mesmo tratamento. Não é. Isso não funciona, serve, né, pessoal? Tem que ser sempre personalizado. Exatamente. Então, resumindo, chegou com essa queixa, o que a gente vai fazer? História da paciente, né? Ver qual que é a relação dela com a sexualidade, se tem história de trauma ou abuso, como está o relacionamento. Exame físico importantíssimo, né? Para ver se tem uma infecção, alguma doença orgânica que possa estar causando isso, né? E ver também o assoalho pélvico, que também dá um episódio inteiro só do assoalho pélvico, ele é muito importante Eu pra tenho gente. uma amiga que ela nunca teve nenhuma queixa durante relação e tal, mas ela falou que quando ela foi fazer essa avaliação, ela nunca imaginou que aí tem os pontos lá na vulva, né? Isso. Que quando encostou em determinado ponto nela, ela gritou de dor. Olha pra você ver que coisa. Às vezes a pessoa tem, né? Só de encostar. Exatamente, que vai E avaliar ela nunca os teve pontos de nenhuma dor. queixa. E tem relação sexual normal? Tranquilo. Ou seja, pode ainda melhorar, né? Exatamente, sem saber já vai melhorar, É, né? sem dúvida. Mas é isso, gente. Eu acho também que, assim, antes da gente finalizar, é lembrar que tem causas que são idiopáticas, que a gente não vai achar também. Nem tudo tem motivo. Às vezes a gente vai virar paciente de cabeça para baixo e não vai conseguir identificar, né? E elas não ficarem ansiosas, porque é normal disso acontecer também, né? Exatamente, e é às que nem a vezes vovodinha que a gente demandam falou, várias que às vezes a gente não acha consultas, causa, né? Porque muitas vezes, vamos supor que é uma história de um trauma. O nosso consciente, às vezes, eu acho que ele até Apaga, né? Algumas Lembrar coisas de coisa ruins ruim que pra quê, né, acontecem na gente? Vou nossa lembrar só de vida. coisa boa, né? E tem coisas que assim, a O gente cérebro não já dá fez favor conta pra mesmo, tem que gente. estar junto com o psiquiatra, né? Tem coisa que só a gente também não tem essa expertise, né? É. Então é importante abrir a cabeça para isso. Quando eu tava até lendo um pouco sobre isso, eu vi que uma das causas também que podem né, dar dor na relação é a síndrome do intestino irritável, né? Às vezes a paciente não vai, né? Não evacua, não vai ao banheiro de forma né, satisfatória todos os dias. E aí o acúmulo de fezes no reto, por exemplo, pode atrapalhar quando o pênis estiver ali no fundo do saco vaginal e dar essa irritação, essa dor na relação, né? Então, às vezes, é até uma tarefa aí multidisciplinar, né? Não só do ginecologista, mas também é outra causa, né? E eu tava só lembrando aqui questão de autoestima. Por quê? Do mesmo jeito que a gente não foi ensinada a ter o desejo, né? Ter excitação sexual, apreciar o sexo, né? Muitas vezes a gente acha que a nossa vulva, a nossa vagina tem algum problema. A gente fica com medo de ficar nua na frente do parceiro, da parceira, com medo do julgamento. Eu, inclusive, tô atendendo uma paciente assim, entendeu? Que ela fala que desde o início da relação sexual ela sente dor, né? No canal vaginal. E quando a gente foi investigando a história daí, ela falou assim, eu já passei por diversos ginecologistas, ninguém acha nada. A gente viu que o primeiro relacionamento terminou de uma maneira bem abusiva, né? Do parceiro, né? No caso, era um homem falando para ela que ela não queria largar ele porque ela tinha vergonha de ficar nua na frente dos outros homens. O que acontece? Os outros relacionamentos futuros, ela simplesmente fica com muita vergonha, vergonha de ter relações com luz acesa. E quando isso acontece, ela contrai, começa a doer, começa a machucar, ela também não lubrifica, né? Então, um exercício super legal também, gente, é vocês tirarem a roupa, ficar na frente do espelho, se observar. Existem de vários sites na internet que mostram fotos ou ilustrações de vulva para ver assim, é impossível achar uma vulva igual. Né? E é diferente, cada vulva é linda do seu jeito, maravilhosa. E a gente valorizar também, né, nossos corpos, né, os corpos com vulva. Igual a gente estava comentando sobre alguns tipos de abordagem que a gente pode ter, né? Que é a questão da fisioterapia, da terapia cognitivo-comportamental. Eu não me lembro que a gente não comentou sobre quando é questão hormonal,
principalmente nas pacientes na pós-menopausa, que também tem alternativa. A gente não falou sobre isso, não, né? Não falou. Que pode usar um hormônio. Tem pacientes que são candidatos à terapia de reposição hormonal, mas tem pacientes que têm contraindicação. Tem aquela questão também do hormônio local, né? Que é um creme vaginal. Não necessariamente tem que usar todo dia, né? Aí vai ser, às vezes, uma vez por semana, né? A manutenção. Os hidratantes vaginais, Isso pra que eu quem ia não falar. quer ou não pode, né? Mas então pra falar. Não, pra falar. São os hidratantes, né? Do mesmo jeito que tem hidratante pra pele. Hoje a gente tem um hidratante pra vagina, Tem né? ácido hialurônico pra vagina. Exatamente. O laser também, né? É. Que melhora muito a lubrificação. Pode falar. E o hidratante não tem que usar todo dia. Também é igual a questão do creme vaginal, que é o hormônio local, né? Agora, a gente tem a opção também, que é usar antes de relação, que é o lubrificante à base de água também. Isso que a Helena Loira falou é muito importante. Lubrificante tem que ser à base de água. Pode ter cheiro, pode queimar um pouquinho, né? Que hoje tem uns lubrificantes de jambu que dá uma sensação super gostosa, pode. Mas tem que ser à base de água. Principalmente porque os à base de óleo podem romper a camisinha, tá, gente? Por exemplo, óleo de coco tá muito famoso. Eu adoro ele, mas não pode usar durante a relação sexual, porque tem o risco de romper. Mesmo na hora. O óleo de coco, ele não aumenta a hidratação, não, né? O que eu quero dizer assim, ele aumenta a lubrificação na hora só da relação, é isso? Não, ele não é lubrificante, ele é hidratante. Ele é hidratante. Ele não pode ser usado durante a relação, porque ele vai romper a camisinha. Tá. O óleo, normalmente, ele é usado, assim, hoje usa mais o óleo de coco, né? Para hidratar. Aí é do mesmo jeito que o hidratante. Não precisa usar todo dia, né? Entendi. Sem contar que hoje também tem algumas pesquisas com óleo de cannabis. E não vou saber falar. Canabidiol. Gente, Esse óleo aí, muito interessante. canabidiol, só pra ficar claro pro pessoal escutar. Vou treinar depois, fazer o Canabidiol tá soletrando. comandando, né, gente? Tem estudos em todas as áreas médicas do canabidiol, até pra relação melhor, então. Exatamente, dá uma sensação bem gostosa, mas pode ser usado como hidratante também. Apesar que, infelizmente, não tá tão fácil ainda de encontrar. Mas Eu adoro que você fala que dá uma sensação bem gostosa, como se tivesse experimentado tudo. Quem sabe, né, Quem gente? sabe Mas fazer um experimentou, né? episódio É a comigo. psicóloga da equipe, do time. Tá bom, gente? Então tá. é isso. Esse episódio foi maravilhoso. Deixe seu comentário, dúvida. E é isso. Mais alguma coisa, gente? Acho que não, acho que falamos bem. Então, beijo. Tenha um excelente dia, que agora eu situei que tá de dia. Tchauzinho, gente.